Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 13. Eu queria falar um pouco sobre o propósito de Deus, que Deus tem um propósito e que Deus tem uma vontade. Quando a gente olha para a nossa vida, em qualquer momento em que estamos dela, seja enquanto pequenos, jovens ou adultos, a gente sempre, de certa maneira, temos sido guiados por propósitos ou por vontades. Então, desde que você é pequeno, você possivelmente estudou em uma escola, tentou fazer algum tipo de curso, aprendeu algum ofício, alguma profissão, e com o objetivo de poder ali trabalhar e talvez constituir alguma coisa para si ou para sua família, constituir família, em relação a talvez manter os seus filhos. Mas basicamente todos os que estamos aqui somos guiados por vontade de fazer algo, vontade de realizar algo, ou por algum tipo de propósito de fazer algo ou realizar algo também. Nesse sentido, assim como todos nós temos vontades e desejos e sonhos a realizar, o que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite é que Deus também tem. Que Deus tem um propósito eterno e que Deus tem uma vontade eterna. E Deus quer compartilhar esse propósito e Deus quer compartilhar essa verdade eterna conosco. A gente conhece isso através da palavra, e foi no versículo que eu acabei abrindo com vocês. Porque Deus quer manifestar a nós essa vontade, torná-la conhecida para nós, mas também quer mostrar aquilo que não é da sua vontade. Vamos ler esse texto que a gente acabou abrindo, então é Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 13, vai dizer o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, ou seja, Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês, ou entre vós? E disse Jesus ao restante: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Veja o que aconteceu. Certa vez um homem, que talvez ali seguia Jesus, estava junto com a próxima Jesus, trouxe uma questão perante ele. E aqui o texto não entra realmente no mérito do que provavelmente aconteceu, mas aquele homem tinha uma causa que gostaria de apresentar ante a Jesus, dizendo o seguinte: olha, Jesus, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo, porque é sabido que a herança de um pai, eventualmente, que falece, deixa de estar, deve ser passada aos seus filhos. Mas é interessante a resposta de Jesus, que Jesus só não diz não para ele, como também ele diz no sentido assim: olha, quem me pôs de juiz entre vocês? Ou seja, eu não tenho parte nesse negócio que vocês estão querendo me colocar. Esse texto é interessante porque, pense bem, hoje quando nós vemos diante de Deus, ou diante de Jesus trazendo, às vezes, as nossas próprias petições, as nossas necessidades, de certa forma não nos distingue desse homem que aqui veio fazer a mesma coisa. A diferença é que Jesus, presente ali com eles, ele pôde fazer essa petição diretamente para Jesus, mas Jesus acaba deixando bem claro. E o que acaba chamando a nossa atenção é que justamente Jesus só não disse não para ele, como disse mais ou menos assim: cara, dessa aí eu não quero nem fazer parte, resolva isso entre vocês. E o motivo pelo qual Jesus justifica essa resposta vem logo a seguir dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Logo, Jesus discerne que mesmo esse pedido daquele coração é um pedido que vem proveniente de avareza. Portanto, Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, dos quais, dependendo daquilo que você propõe a Ele, dependendo daquilo que você propõe a Jesus ou a Deus, Deus apenas não falará não, mas Ele vai dizer assim: disso eu não quero nem participar. É como se Ele falasse: vocês que se virem com isso, porque são as coisas dos homens, porque é proveniente de avareza. Logo, a questão não é que o pedido foi mal feito, mas todo o pedido que é proveniente da avareza do próprio coração, para benefício próprio, isso não tem parte com Deus. Portanto, Deus tem vontade, Deus tem propósito, e Ele fará tudo aquilo que lhe apraz, e não segundo aquilo que nós queremos, ou muitas vezes aquilo que nós desejamos. Tanto é que, veja a seguinte circunstância: vocês alguma vez já se cansaram por algum motivo de alguma coisa? Mas é aquele tipo de cansaço que estou de saco cheio.
É aquele tipo de coisa que você fala assim, olha, eu não aguento mais. Algum de vocês já aconteceu isso? Falar, nossa, ir na igreja de novo, né? Aquele louvor toca muito alto, aí o pastor também, ele prega muito, aí o culto acaba tarde. Não tô afim. Pensa naquilo que, por muitas vezes, já te cansou a paciência. Pode ser qualquer circunstância, ou pode ser simplesmente a vida. Às vezes pode ser a condição que você adentrou aqui neste lugar. Falando, vamos lá de novo então. Vamos lá de novo. Lembre-se que Deus tem um propósito e que Deus tem uma vontade, certo? Tanto quanto tem para dizer sim, como para dizer não. E não apenas dizer não, mas dizer assim, olha, disso aí você que se vire, meu amigo. Estranho, não? A gente pensa, não, mas Deus é um pai que aceita... A gente chega lá. Mas olha o que Deus diz acerca do seu povo e daquilo que estava sendo feito para ele. Vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra. Deem ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês me oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem é que requeriu de vocês esse pisotear dos meus atos? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. A festa da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. E já é um peso para mim. E estou cansado de suportá-las. Ou você pensou que só você se cansa? Ou nós pensamos que só nós é que temos razão, motivos para dizer, puxa, eu estou de saco cheio disso. Sabe o que é interessante? Que Deus se cansa também. Deus se cansa nessa circunstância em que fala para o povo, quando diz para que, na verdade, eles não pecassem, e que se eventualmente o fizessem, que oferecessem sacrifícios de animais para que houvesse a purificação pelos seus pecados. Por isso que ele fala, olha, quem ordenou tantos sacrifícios assim? Puxa, alguém poderia dizer, mas foi o próprio Senhor, a sua palavra. Mas a questão é que a ordenança não é para que se faça toda vez que necessário, a ponto de fazê-lo, que isso torne-se uma prática então, vamos lá, como se fosse qualquer coisa do tipo. Deus também se cansa, e nós não somos os únicos a ter esse direito. Portanto, Deus tem uma vontade, irmãos, e Deus tem um propósito. Deus gostaria de compartilhar conosco qual é a sua vontade. Deus gostaria de compartilhar conosco qual é o seu propósito. Deus está buscando pessoas para que Ele possa revelar o seu coração. Só que muitas vezes a gente ainda está no nível de querer resolver as coisas só para nós, com pedidos às vezes tão avarentos quanto daquele jovem que a gente leu no Evangelho, fazendo a Jesus. E a pergunta que eu gostaria de fazer para nós hoje é a seguinte: quantos gostariam de ouvir o pedido que Deus tem para fazer para nós? Quantos gostariam de ouvir aquilo que Deus quer colocar a respeito do seu coração para conosco? E Deus faz isso durante toda a história, fez isso durante toda a história. Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte, irmãos: certamente o Senhor Jeová, ou o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Vamos ler de novo? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem um segredo, meus irmãos. Deus tem uma vontade. E esse versículo está dizendo o seguinte, que Deus não fará nada nessa terra sem antes compartilhar aquilo que Ele quer fazer com os seus servos. Sem antes compartilhar o seu desejo com os seus servos, os profetas. Logo, meus irmãos, Deus não é aquele que, embora tenha todo o poder para fazer tudo, decide fazer as coisas sozinho, mas Ele quer procurar alguém para compartilhar o desejo do seu coração. Ele quer buscar alguém sobre a terra para que os seus propósitos infinitos se cumpram. Portanto, eu comecei dizendo que cada um aqui busca um propósito de vida. E é engraçado que assim, nos dias de hoje, com a internet, e a gente acaba tendo muito tipo de referência de vida alheia, da vida dos outros,
seja por conta das redes sociais, então é um postando uma coisa, outro postando outra coisa, e a gente acaba tendo acesso a um número grande de informações, e às vezes acaba funcionando do seguinte: nossa, olha lá, fulano postou tal foto aqui, que legal, ele tem isso, tem aquilo. Ou a gente acaba tendo acesso a muito tipo de informação, como alguém que, puxa, eu queria ser como ele, eu queria ser como aquele. Ou mesmo às vezes durante a pandemia, em que a gente tem o nosso próprio trabalho, mas existe aquela coisa no nosso coração: puxa, eu precisava achar alguma coisa que me trouxesse mais alegria, ou me trouxesse mais dinheiro, ou eu precisava, eu não sei, está faltando alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa começa a ter vazão para vários tipos de inclinações possíveis. Seja elas por motivos de reconhecimento, seja elas por motivos de qualquer coisa, de qualquer natureza. O ser humano sempre é guiado por propósito, por vontade, de fazer algo bem, de fazer algo melhor. Ou às vezes nosso propósito simplesmente é: cansei. E talvez seja por isso que muitas vezes boa parte da nossa vida a gente acaba sendo tão vazio e tão triste, porque nós ainda não descobrimos o propósito eterno pelo qual nós somos chamados e criados. Porque se você acredita que foi Deus em que criou você, acredite também que Ele te criou por causa de um propósito. De forma que não é à toa que você chegou aqui hoje. De forma que não é à toa que você está aqui. Que Deus te colocou aqui, em Santo Antônio de Posse, não em outro lugar. Que Deus te colocou em Pedreira e não em outro lugar. Que você tem a família que tem. Por mais que existam queixas contra ela, algumas legítimas, outras não, mas não é à toa que isso aconteceu. E eu sei que em nós existem muitos propósitos e sonhos e coisas ocultas do coração que nós gostaríamos de levar diante de Deus, ou gostaríamos que fosse apresentada diante de alguns homens, mas existe algo que sobressai todo e qualquer tipo de propósito que exista em você, pelo qual Deus gostaria de compartilhar com você e não com o outro, a respeito de quem Ele é e daquilo que Ele quer fazer. E isso aconteceu já durante toda a história da Bíblia, começando lá em Abraão, quando Deus o chama e dizendo assim: olha, saia da terra de Ur dos Caldeus e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu faço uma promessa com você, Abraão, de que da sua descendência, toda a terra, todas as famílias serão abençoadas. Ou seja, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Eu quero, depois da queda do homem no jardim, em que o homem desobedece a Deus, e Deus começa então a ter um plano para que pudesse redimir novamente a humanidade. Mas para que esse plano desse certo, para que a sua vontade soberana desse certo, Deus gostaria de compartilhar isso com um homem. E o homem que Ele escolhe foi Abraão, dizendo: de ti sairá uma grande nação, e será por meio dela que eu levantarei um, e este um a salvará a muitos, por meio dele eu abençoarei a muitos, e o reino estará sobre os seus ombros. E Deus encontra Abraão, depois da queda do homem, depois da corrupção humana, em que Deus diz assim no seu coração: me arrependo de haver criado o homem, após tudo aquilo que ele fez de mal, e envia o dilúvio sobre a terra, mas faz uma aliança com Noé, faz uma aliança com Abraão, e diz para Abraão o seguinte: olha, a tua descendência será escrava na terra, mas após 400 anos eu vou levantar um homem, falando de Moisés, para que através desse liberte o meu povo. Deus precisou de um homem, mas Sara, sua mulher, era estéril, mas Abraão queria ter filhos. Pois bem, Deus achou um homem, e Deus precisava desse homem, e Deus queria usar a sua descendência. Portanto, aquilo que Deus encontrara em Abraão era aquilo que Deus buscava sobre a terra em seu coração, e por isso compartilhou com Abraão o seu desejo, indo até o ponto de dizer assim: Abraão, este teu filho que agora você o teve através de um grande milagre, oferece a mim. E diz a Bíblia que Abraão pega Isaque e o leva até um monte, e obedece a Deus a ponto de sacrificá-lo. E quando ele vai executar aquele golpe, ele é parado por um anjo, porque Abraão teve a coragem de oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus, e Deus encontrou em Abraão um coração para compartilhar o seu desígnio, porque igualmente a Abraão, Deus também entregaria o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Deus encontrou um amigo em Abraão. Passado muitos anos, de Abraão vem Isaque, depois vem Jacó, de Jacó vem os filhos, a qual os filhos são todas as casas de Israel,
Vem José é vendido como escravo, trabalha na casa de Potifar, é injustiçado, porém, com um dom de adivinhar sonhos, acaba revelando qual é o sonho de Faraó, a respeito de 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. Quando chega os 7 anos de escassez, é tamanha fome na terra do Egito, em que todos os hebreus vão para o Egito e dão todo o seu dinheiro em troca de alimento. Não sendo ainda possível nem necessário, acabam dando as suas próprias terras, e é por meio disso que a descendência de Abraão começa a ser escravo no Egito. Porém, eles se multiplicam no Egito, de muitas formas, começam a se multiplicar, a ponto de que esse primeiro faraó que conhecia José, morre e vem outro em seu lugar, que não o conhecia, nem sabia de quanto ele era hebreu, e do quanto aquele povo significava na terra. Mas por tanto multiplicar-se o povo sobre a terra do Egito, Faraó fica com medo e diz: a gente precisa fazer alguma coisa para que não advenha que os nossos inimigos, juntando força com este povo, acabem nos derrubando. E é por meio dessa forma que Faraó naquela época começa então a afligir o povo de Deus no Egito. Deus está procurando alguém, Deus está procurando um amigo para que possa compartilhar o desejo do seu coração. Êxodo capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, um de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu aquele egípcio, e o escondeu na areia, isso é, o matou. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem tem te posto por juiz sobre nós? Também pensa em matar-nos, como mataste ao egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. O que ocorrera aqui? Que certo dia Moisés, já sendo grande, viu uma injustiça em que um egípcio afligia um hebreu, e foi contra ele, e o feriu e o matou. Agora veja interessante o relato que, vamos abrir em Atos, no capítulo 7, versículo 17, já no Novo Testamento, Estevão, que era um homem cheio de poder, cheio do Espírito Santo, mas a qual a sinagoga havia se reunido para poder difamá-lo, inventando coisas contra ele, chamava o povo para que fosse contra ele, porque eles diziam coisas a respeito de que iria contra a própria convicção religiosa deles. E Estevão faz um dos discursos mais belos da Bíblia, dizendo que Deus havia de glorificar a Jesus Cristo. E ele começa desde o passado, explicando todo o propósito de Deus, até chegar justamente nessa parte em que nós lemos de Moisés. E olha o que ele diz, capítulo 7, versículo 17. Aproximou-se, porém, o tempo da promessa de Deus que tinha feito a Abraão, certo? Que nós lemos aqui. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando da astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, ao ponto de os fazer enjetar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Isso Estevão está narrando a história. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obra. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração de visitar um dos seus irmãos. É exatamente a história que nós acabamos de ler agora. E vendo-o maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando esse egípcio. E ele cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, vocês são irmãos, por que vos agravais um contra o outro? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres também tu nos matar? E por essa palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Veja que o relato de Estevão a respeito de Moisés foi de que Moisés, olhando aquilo que estava acontecendo contra um hebreu, Moisés se indignou e foi
não apenas matá-lo, foi vingar-se. Esse é o relato que Estevão está colocando. Portanto, a vontade que Moisés tinha de ver o seu povo livre era a mesma vontade pela qual Deus também tinha de ver o seu povo livre. Deus encontrou em Moisés alguém que pudesse compartilhar o propósito do seu coração. Porém, Moisés, pensando, julgando ser aquele o tempo, agiu com suas próprias mãos, e os próprios hebreus não entenderam. E Moisés temeu e fugiu. Mas veja que aquela era a vontade de Deus. Tanto quanto depois de 40 anos, Deus volta a Moisés chamando para de novo libertar o povo. Dessa vez da maneira correta. Dessa vez segundo a palavra de Deus. Dessa vez através de um chamado. Dessa vez, passado 40 anos, quando Deus chama Moisés, Moisés já tinha 80 anos. 40 anos de aprendizado no Egito, conhecedor de toda a ciência. Ele propõe algo no seu coração, vendo a revolta que vem do seu coração contra um hebreu, tenta agir contra as suas próprias mãos, mas foge, ficando mais 40 anos no deserto. Mas Deus achou em Moisés um homem para compartilhar o propósito do seu coração. Assim como em Abraão, Abraão teve a coragem e disponibilidade de entregar o seu próprio filho, representando em figura aquilo que Deus haveria de fazer também, entregando o seu próprio filho. Assim Moisés indignou-se contra os egípcios que maltratavam os hebreus, da mesma forma em figura como Deus também indignava-se contra os egípcios que maltratavam os hebreus, e Deus compartilha daquela indignação de que nascera no coração de Moisés, dizendo, eu te escolhi para fazer isso. E por último, e para a gente encerrar, se a gente abrir em Juízes, no capítulo 6, nós vamos ver a história de outro homem. E aqui, já passado muitos anos desde que Moisés falecera, Josué em seu lugar, eles acabam herdando a terra, porém ainda na terra existiam muitos inimigos pelos quais eles ainda estavam lutando. E esse é o contexto de que começa Juízes. Então já não existe, Josué está morto, e a partir daquele momento, Deus levanta juízes para que pudesse liderar o povo, um após o outro. Então, vamos ver Juízes capítulo 6, diz o seguinte, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ou seja, mais uma vez o povo faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e os medianitas, assim como outros povos, estão subjugando novamente o povo. Se a gente olhar agora para o versículo 11, um pouquinho mais adiante, vai ser narrado um fato aqui extraordinário. Aparece um anjo de Deus, dizendo o seguinte, olha, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofrá, que pertencia a Joás e seu filho, e estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, falando com Gideão. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviarei eu? A gente começou falando de Abraão, que Deus encontrou em Abraão alguém que compartilhasse seu coração. Deus encontrou em Moisés alguém que compartilhasse seu coração. De novo, o povo de Israel novamente afligido, e Deus encontra em Gideão alguém que pudesse também partilhar do seu coração. Porque o anjo aparece para ele e diz o seguinte, Deus te escolheu. Mas olha o que ele responde, ele diz o seguinte, se o Senhor nos escolheu, do que é feito tantos sinais de que os nossos pais nos contavam, do que ocorrera lá na terra do Egito, de como o Senhor nos libertou de mão poderosa? Ou em outras palavras, a gente está aqui sofrendo. Nós estamos aqui sendo afligidos. Gideão coloca a indignação do seu coração contra uma causa real e justa, dizendo, a gente está aqui penando. E cadê os milagres? Cadê as coisas sobrenaturais? Onde está Deus nessa hora? E o anjo diz o seguinte, vai nessa tua força,
Porque Deus encontrara em Gideão alguém que, semelhante ao próprio Deus, gostaria de fazer cessar aquela opressão de que o povo padecera. Porque Deus encontrou em Gideão, aquela indignação dele era a mesma de Deus. Assim como Deus queria libertar o povo do Egito, Moisés também o queria fazer. Assim como Deus queria em Abraão abençoá-lo, assim Abraão também queria o ser. Portanto, Deus, Ele está olhando por toda a terra, esperando achar alguém que esteja não apenas preocupado consigo mesmo e com seus próprios interesses, que se importe com aquilo que Deus pensa sobre o resto das coisas, sobre aquilo que Deus pensa sobre os outros, e não somente com aquilo que você pensa sobre si mesmo, ou sobre aquilo que diz respeito à sua própria vida. Portanto, você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para Santo Antônio de Posse? Você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para essa igreja? Você já parou para pensar o que Deus tem a dizer sobre as coisas deste mundo? Você já parou para ouvir a Deus, ouvir o seu coração, aquilo que Ele quer fazer ou realizar? Ou você está ocupado demais com tantos propósitos dentro de si, ou tantas lutas e tantas coisas que dizem respeito só a você mesmo? Deus tem uma vontade, irmãos. Deus tem um propósito. Deus diz não, e não somente diz não, como diz, referente a este teu propósito, não quero nem fazer parte. Deus tem uma vontade, e Ele não fará nada nessa terra a não ser que revele antes aos seus servos os profetas. Deus no passado escolhera homens de que pudera compartilhar a dor do seu coração, aquilo que Ele queria fazer. Portanto, Deus quer enxergar em nós, em alguém aqui, alguém que esteja menos preocupado com as suas demandas pessoais e que possa se preocupar juntamente com Deus com aquilo que diz respeito às demandas de Deus. Então você quer ser alguém na vida, você quer fazer uma faculdade, você quer ter um bom trabalho, você quer ter um bom carro. Isso aí, irmão, continue nisso, mas Deus também tem alguns desejos, meus irmãos. Deus também tem alguns propósitos, que não diz respeito só àquilo que individualmente a gente quer para nós. Alguém aqui gostaria de ser amigo de Deus? Alguém gostaria de ouvir Deus no seu coração e se preocupar com aquilo que Deus sofre? Porque Deus também se cansa, porque Deus também fica de saco cheio. E nessa noite, irmãos, talvez Deus queira que a gente desista de muitas coisas que a gente tem tentado empreender em nosso coração. Porque primeiro Deus quer compartilhar aquilo que Ele tem com você. E quando você ouvir de Deus aquilo que Deus quer fazer, então esse será o teu propósito. O que queima no teu coração? O que queima no teu coração? Olhe para dentro de si e se pergunte o que queima no seu coração. Porque pode ser por meio disso que Deus quer usar você, amém? Amém. Deus abençoe, irmãos.